Bom, vou fazer uma aplicação aqui que mistura ultrafiltros, combinatória nos naturais e cores. Acho que é uma coisa é legal, assim, o resultado é bacana. O chato só é que o jeito de demonstrar não é dos melhores, é um pouco de conta. Quer dizer, tem algumas sacadas bem boas, mas se entrar nos detalhes, você tem que fazer bastante conta, então eu vou tentar passar mais a ideia principal aqui do que me concentrar nas continhas, tá? Aí as continhas você vê depois com mais calma. Então, ó, tudo aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar sobre, eu vou chamar de vai, os ultrafiltros, né, todos os ultrafiltros sobre partes dos naturais, só que eu vou tirar o zero aqui para mim. Certo, do ponto de vista topológico, do ponto de vista conjuntos, é a mesma coisa, certo? Só tirou o primeiro elemento lá, mas é porque eu vou usar a soma nos naturais e eu não quero o elemento neutro, tá? Então é por isso que eu vou fazer assim, fica mais fácil, tá? Então a primeira definição eu vou fazer uma soma em cima disso. Então, eu vou definir o que seria o somado. Eu vou somar com uma soma com uma bolinha em volta, né? Isso aqui vai ser o seguinte conjunto. A definição vai ser horrível, mas vamos lá. A boa notícia é que a gente não vai usar muito ela explicitamente. Eu já explico mais ou menos qual é a ideia. Então, vai ser todos os A's contidos nos naturais estritamente positivos, tais que, na hora que você faz uma certa conta, na hora que você pega a quantidade de Ks que você faz, que isso aqui dá certo, e agora eu vou ter que explicar o que é isso, mas daqui a pouco a gente faz, tá bom? Então isso aqui tem uma explicação daqui a pouco, e isso aqui fica V. Tá? Então só cuidado, primeiro eu ainda não expliquei o que quer dizer isso. Tá bom? Mas, supondo que você sabe o que é isso, o que ele está falando? Eu vou pegar todos os subconjuntos naturais, tais que. Pensa que estarem entre U é assim: U é uma noção de grande e V é uma noção de grande. Tá? Então eu vou pegar a quantidade de K, são todos os conjuntos tais que, na hora que você faz essa operação aqui, e isso cai dentro de U, que o U acha que esse troço está grande, essa quantidade de coisas é grande no sentido de V. Tudo bem? Então são todos os A's que satisfazem essa coisa aqui. Vamos pensar, só vamos definir o que é o A menos K. O A menos K aí não é tão difícil. Pode ser um pouco estranho, mas são todos os Azinhos menos Ks, onde o A pertence ao Azão, certo? Só que aí eu tenho que intersectar com os positivos para ficar dentro do conjunto que a gente está trabalhando, né? Então, assim, porque isso aqui pode dar negativo, joga fora os negativos. Dá uma transladada no seu conjunto para trás, tá? O que tem aqui de importante? O que a gente vai usar algumas coisas? É um exercício de conta que se você fizer o U somado com o V, esse troço aqui, milagrosamente, ele pertence ao U. Tá? Ele é um ultrafiltro. Esse conjunto desses caras, ele é um ultrafiltro. Dá até para fazer mais coisas, você consegue mostrar que essa operação é associativa. Eu não vou fazer e eu não vou usar, mas está na lista de exercícios, acho que é um exercício bacana para você fazer, é que você consegue pensar isso aqui como sendo uma espécie de extensão da soma que você tem nos naturais. Tá? Só para fazer um desenho aqui rápido, para a gente não perder tanto tempo, imagina o seguinte, olha, você tem, pega a função que pega a para um natural A, ela leva no A mais B, vai, certo? Então você tem um B fixado e você leva esse cara. Isso aqui é uma função que, se você quiser, bom, isso é uma função dos naturais, certo? Mas você poderia pensar que ela é uma função dos naturais positivo, que chega não nos naturais positivos, mas no U. Pensando que o U é o espaço de ultrafiltro, porque ele é um compacto, certo? Então pega, leva na cópia que tem lá dentro, então você tem essa função está aqui. Então, portanto, você consegue estender ela para o U aqui também de novo, né? Porque o U, como a gente já viu antes, é a compactificação desse cara. Então você teria aqui uma, uma extensão dessa função. Então, quando você fez isso, você acabou de definir o que? Em algum sentido, você teria, como você estendeu ela para qualquer U agora, então você consegue pegar qualquer ultrafiltro e somar com um Bzinho. A gente estendeu um pouco a soma que a gente tinha dos naturais, de uma forma contínua, para isso aqui, certo? E aí eu poderia repetir o processo para conseguir agora fazer o outro lado, né? Estender agora essa função aqui, tipo, agora eu já sei somar com U, mas certo, agora fixando essa variável, eu tenho o somar com U, tá bom? E aí eu estendo essa outra e eu conseguiria fazer a extensão V, e aí essa aqui é essa. E é isso mesmo, tá? Essa conta, se você fizer esse troço aqui,
você chega nessa definição. Quer dizer, na verdade depende de qual que é que você começou, não sei, não lembro agora direito se é primeiro soma em B, depois soma em U ou o que, mas uma delas cai direitinho nessa definição que a gente tem aqui em cima. Tá bom? Mas eu não vou usar esse de fato, mas pelo menos aqui fica uma coisa mais natural. Assim, a definição desse jeito talvez seja mais natural, só que o problema é que no meio da demonstração a gente vai ter que usar qual que é a caracterização de fato. Eu quero a cara dos ultrafiltros. E a cara dos ultrafiltros é dada por essa definição. Então não tem muito jeito como escapar dela, tá bom? Mas é isso aí. Ok, então agora a gente vai ter esse troço. Eu preciso de uma definição que é falar o seguinte: eu vou falar que o U é idempotente. Então é um nome, bom, vocês já devem ter visto em vários lugares, mas aqui pra gente o idempotente vai ser simplesmente quando você pega o U, soma com o U mesmo, isso dá U. Tá bom? Como a gente jogou fora o zero, não tem nenhum ultrafiltro principal que seja idempotente. Tá? Não existem ultrafiltros principais que sejam idempotentes. Tudo bem? Então, ultrafiltros principais já não são. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que existe de fato alguém que é idempotente. Então, proposição, existe o pertencente a U que é idempotente. Conclusão, ele é um ultrafiltro não principal, né? Porque se a gente sabe que os principais não são e tem alguém, então a gente já ganha de graça que esse cara é não principal, isso vai ser importante mais tarde. Tá? O truque aqui é bem legal porque a demonstração o começo dela é razoavelmente topológica. No final você tem que fazer algumas continhas. Vou só fazer o argumento aqui do que é a parte topológica e aí eu deixo as continhas. Você considera essa família aqui, ó. Você pega um A fresco, que são todos os A's contidos em U, tá? Então agora são conjuntos de ultrafiltros, tais que o A é diferente de vazio, então são subconjuntos não vazios de U. A é fechado, tá? Com a topologia lá que a gente já definiu sobre ultrafiltros. A é fechado e o A somado com o próprio A está contido no A. Ou seja, se você pegar elementos que estão no A e somar com eles mesmos, não com eles mesmos, né, mas tipo, somar, pega um elemento de A, somar com outro elemento de A, isso está dentro do A, ele é fechado para soma. Tudo bem? Ó, lembra que, bom, primeira coisa, repara que esse A ele é diferente de vazio. Por quê? Porque se você pegar o U inteiro, deu certo, né? O U inteiro é não vazio, ele é fechado e ele é fechado para soma, certo? Porque foi aquele comentário que a gente fez. A outra coisa é que cada elemento do A é fechado, portanto é um compacto, certo? Porque o U era compacto, certo? Então a gente tem que esse negócio é compacto. Como cada elemento aqui é compacto, certo? Se você tomar a intersecção de uma família decrescente de elementos desse jeito, isso aí vai ter intersecção não vazia, porque é uma intersecção decrescente de compactos. Tá certo? E se você olhar a definição aqui, você vai ver que essa intersecção que é não vazia, satisfez essa parte, continua sendo fechada, porque a intersecção de fechados é fechado, e vai ser fechada pela soma. Isso é direto. Tá certo? Ou seja, a intersecção desses elementos está aí dentro. Então, ou seja, toda a família decrescente, pensando assim, tem elemento minorante. Usa o lema de Kuratowski-Zorn, né, do tipo aplica o Zorn para a ordem reversa aí no caso. Então existe um elemento aí dentro que é minimal. Então existe, vamos usar a mesma notação que eu tinha lá, existe um B pertencente ao A que é minimal. Tá bom? Esse B que é minimal, aí agora você vai, bom, ele está aqui dentro, então ele é não vazio, ele é um fechado e ele tem essa propriedade aqui. Essa propriedade, mais o fato de ser minimal, com algumas continhas, aí agora é um pouquinho de truque, não é muito longo, mas alguns truquezinhos, mas é só conta, você mostra que ele é idempotente. Esse cara aqui vai ser idempotente. Tá certo? Sai pela minimalidade. Eu acho que é uma demonstração bacana, assim. Tudo bem que eu joguei fora a parte feia, mas assim, eu acho que é uma demonstração bacana aí para mostrar esse. Tá certo? Então esse é o começo. Então a gente consegue tirar esse teoreminha. Assim, obviamente, como essa operação não é das mais bonitas, não parece ser um resultado tão interessante, mas ele tem uma aplicação que é bastante legal, que é o teorema de Hindman. Se vocês procurarem como teorema de Hindman, em geral vocês já vão achar esse enunciado aqui de fato. Então vamos primeiro gastar um tempinho explicando o que é o enunciado dele, depois a gente começa a ver a ideia da demonstração. Então eu vou fixar uma π, então uma coloração, tá?
E eu vou só colorir os naturais positivos, né? Então aqui assim. E eu vou fazer com R cores, tá? Então é uma coloração finita, tá? Então R cores. O que o teorema afirma? Que existe um x contido no N, os positivos, né? Infinito, tal que. Vou usar a mesma notação que eu usei lá, mas eu já explico o que é isso. Essa somatória com esse x aqui embaixo, cuidado, o que é isso eu já explico, é monocromático. Tá? O que é isso? Cuidado que eu vou definir uma coisa que vai dar muita impressão que eu estou falando que esse conjunto x é fechado para a soma. Não é isso, tá bom? Até porque depois tem como exercício lá para vocês verem que se você trocar aqui, eu quero um x infinito monocromático que é fechado para a soma, é falso o enunciado. Tá? Então não é fechado para soma, é uma coisa parecida, mas não é fechado para soma. Ele é fechado porque a gente fala de somas distintas. Se você pegar x1, xn todos distintos, então a somatória, então x1 mais papapá, mais xn pertence a esse cara aqui, tá? A esse sigma x. Então esse conjunto é o conjunto de todas as possíveis somas distintas de elementos de x. Tá, o exemplo mais claro assim que você tem é que, por exemplo, se você pedir que o conjunto x seja fechado pela soma e ele tem o 2, por exemplo, você fica somando 2, 2, 2, 2, 2, em particular, ele tem que ter pelo menos os pares. Tudo bem? Se você tiver que esse cara aqui é um cara desse jeito e tem o 2, isso só implica que tem o 2, certo? Tipo, você não consegue nem afirmar que tem o 4, porque eu não consigo somar o 2 com o 2 porque eles não são distintos. Tá? Então é diferente. Mas você consegue achar um conjunto infinito, tal que qualquer soma desses elementos distintos tem a mesma cor. Tá? Tipo, um conjunto fechado para essa operação e que é monocromático. Tá certo? Então aqui aparece por que eu estava querendo pegar aquela estrutura da soma lá no comecinho. Vamos ver como é que a gente, pelo menos a ideia de como é que você começa essa demonstração, que eu acho que é interessante para ver como esse tipo de coisa se aplica, como é que você às vezes faz essas demonstrações. Você já começa com uma coisa bastante curiosa. Você começa fixando um U, né, no U que seja idempotente. A gente já sabe que existe pelo resultado anterior. Tá? Aí eu vou definir um conjunto. Vai ser uma anotação, na verdade eu vou usar daqui a pouco, mas é para cada asão pertencente a U, eu vou definir um A estrela. Cuidado que a anotação é igual, mas não é aquele conjunto que a gente definia para topologia, tá? É outra coisa. São todos os positivos, tais que o A menos K, que é aquela definição que a gente fez lá no começo, pertence a U. Tudo bem? Aqui alguns comentários rápidos que você tira disso aqui é o seguinte: o U é idempotente, então o U é igual a U somado com o U. Então, se você fixar um A que pertence a U, o A pertence ao U somado com o U. Tudo bem? E aí, você juntando essas coisas, você vai ter que esse A estrela ele vai pertencer a U. Tá? Porque ele vai pertencer a essa soma do jeito que a gente está definindo isso aqui. Mais que isso, a gente vai ter que o A intersectado com o A estrela, isso aqui vai pertencer a U, tá? Porque como esse aqui pertence a U e esse aqui pertence a U, então a intersecção desses dois pertence a U porque os ultrafiltros são fechados para intersecção. E aqui eu vou usar o fato importante, tá? Esse troço conclui para a gente de graça que A inter A estrela é infinito. Tá? Aqui eu queria chegar nessa parte só para dar o destaque de onde que a gente está usando o negócio. Por que eu concluo que esse negócio é infinito? Porque como ele está nesse ultrafiltro, e eu sei que esse ultrafiltro é não principal, lembra que a gente fez o comentário lá no começo falando que não tem outros filtros idempotentes que se fossem principais? Como ele é não principal, ultrafiltros não principais não contêm conjuntos finitos. Isso é um resultado simples de ser provado, bem, você prova isso à parte. Então, como ele não contém conjuntos finitos, esse cara tem que ser infinito. Tá? E aí a gente tem essa conclusão aqui. Tá bom? Aí o que vai acontecer é que você vai fazer uma construçãozinha, que é um pouquinho chata, mas assim, não é muito horrível, que é o seguinte: você começa com A pertencente a U,
Tá? Vou só dar uma ideia aqui do o que a gente vai tentar fazer é encontrar um x que está contido dentro do A. Repara que por enquanto eu não usei as colorações, hein? Tá? E eu não, só vou usar no finalzinho, tá bom? Eu vou achar um x dentro do A infinito, tal que o sigma do x, né? Então todas as somas distintas desse x estejam contidos dentro do A, tá? Vou usar a cor só no fim, tá? Por enquanto eu não estou discutindo nada sobre a coloração que a gente tinha fixado lá no começo. Então vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Eu peguei esse A, tá bom? Peguei o Azão dentro do meu U. Agora eu vou tentar construir esse meu X aqui. Eu começo com o A0 sendo o próprio A, tá certo? E aí eu pego um K0 que pertence ao A0 inter ou A0 estrela. Aquela construção que a gente falou lá em cima, a gente sabe que esse cara é infinito, então em particular eu consigo pegar esse K0. Aí eu consigo definir um A1 que vai ser igual a o A0 menos o K0, tá? Inter A0. A construção que a gente fez, de como o jeito que a gente escolheu esse K0, se você voltar lá, vai garantir que esse cara pertence ao ultrafiltro. Como esse aqui também tem que estar no ultrafiltro, a gente tem que essa intersecção aqui pertence ao ultrafiltro. Então isso a gente conclui que o A1 está no ultrafiltro. Se o A1 está no ultrafiltro, eu consigo fazer o quê? Eu consigo agora brincar e fazer K1 que pertence ao A1 inter o A1 estrela, tá? E continuar o processo. Daí eu vou definir o A2 como sendo o A1 menos o K1 inter A1. Tá? E eu vou ter que isso aqui no ultrafiltro e eu continuo. E eu posso pegar, como esse negócio aqui é infinito, eu posso pegar o K1 sendo maior que o K0. Opa, que eu vou usar o fato que ele é infinito. Tá bom? Porque como tem infinitos, pelo menos um deles é maior que esse cara aí. O que acontece no fim? Você define o seu x como sendo a coleção desses k's. E a forma que você fez a construção dele vai garantir que ele é fechado. Para a soma, isso é uma continha. Você supõe que pega uma soma. Eu quero mostrar que a soma desses caras vai estar dentro desse meu A que eu comecei lá no começo. Né? Você pega esses caras, escreve eles na ordem que eles apareceram aqui dos índices, e você vai conseguir falar até em qual desses ANs que ele está. E todos os ANs estão dentro do primeiro, então deu certo. Tá certo? Então, essa construção se constrói esse cara. Então agora vamos só recapitular. O que a gente tem agora? A gente tem um conjunto infinito. Aconteceu isso aqui. A gente achou um conjunto dentro desse A, qualquer A que você pega, você consegue achar um x dentro lá, que é infinito, e que todas essas somas possíveis estão dentro desse cara. O que falta mostrar é achar o monocromático, certo? Porque o que era o enunciado? Vamos voltar lá no enunciado que já faz tempo, a gente nem lembra mais o que está escrito. Dada qualquer coloração, eu tinha que achar um x infinito que fosse monocromático. Tudo bem? Mas agora isso aqui sai fácil. Por quê? Porque agora. Então, para concluir, a única coisa que eu preciso fazer é achar um elemento do U que seja monocromático. Eu só preciso achar um A que pertença ao U monocromático. Para aquela cor lá para aquela coloração que a gente fez. Monocromático. Porque se ele for monocromático, o que acontece? Qualquer subconjunto dele também é monocromático, obviamente, e a gente já sabe que vai ter um x dentro dele que tem a propriedade que a gente quer. Então é só achar um cara aqui dentro, um elemento do U que seja monocromático. Mas aqui, ó, sai mais ou menos fácil. Por quê? Porque repara que os naturais positivo, né, que é o seu espaço inteiro aqui, ele é o π menos 1. Ele é a união dos caras que tem cor 0 com os caras que tem cor 1 com os caras que tem até a sua cor R-1, né, que era a última que a gente tinha. E essa união aqui, na verdade, ela é disjunta. Tá certo? Bom, mas você tem então que esse cara aqui, você tem uma união disjunta finita de elementos e esse cara pertence ao ultrafiltro. Certo? Porque esse conjunto pertence a qualquer filtro, em particular para o ultrafiltro. Uma união infinita disjunta de elementos que acaba caindo dentro do ultrafiltro, pelo menos uma delas está dentro do ultrafiltro. Tá? Isso é um exercício fácil, não precisa entrar em nada do que a gente fez aqui.
Tudo bem? É um exercício simples. Então, uma dessas coisas que está aqui está dentro do meu ultrafiltro. Bom, mas repara que aí a que você pegou que está dentro do ultrafiltro ela é monocromática por definição, né? Se for essa aqui, ela todos têm cor 0. Se for essa aqui, todos têm cor BR-1. Então você já achou e esse resultado sai fácil. Tudo bem? Bom, só para concluir aqui, eu vou só fazer o enunciado do próximo resultado, porque ele vai falar um pouquinho sobre esse finalzinho que a gente fez aqui, eu acho que é uma coisa interessante a ser destacada. Qual que é a coisa? Repara que aqui no final, o que a gente fez? A gente simplesmente encontrou dentro lá, dentro da coloração, alguma coisa, um elemento do filtro que todos eram da mesma cor, certo? Isso na verdade caracteriza um pouco certas famílias de subconjuntos de coisas. Vou colocar aqui qual que é o enunciado e daí a gente faz um comentário sobre ela. Então você pega um X conjunto qualquer e você vai pegar aqui uma família G contida em partes estrela de X. Tá bom? Então não tenho nenhuma coisa sobre isso aqui. São só uma família de subconjuntos não vazios. É uma família de subconjuntos não vazios de X. Tudo bem? São equivalentes. Tá? A primeira equivalência é para qualquer coloração finita sobre X, né? Então se eu atribuir cores para os elementos de X, existe G pertencente a G monocromático. Tudo bem? Então, por exemplo, pensa que isso aqui no nosso resultado anterior seria todos os conjuntos que são fechados para aquela soma estranha. Certo? É uma subfamília desse troço aqui. E isso aqui era o tipo de coisa que a gente queria concluir. A gente queria concluir que tinha um que era monocromático para qualquer coloração finita que você pegasse. E a gente usou um filtro para fazer esse negócio. E na verdade a gente não perde nenhuma informação para falar isso aqui, porque a segunda afirmação, né, que é equivalente a essa primeira, existe o ultrafiltro sobre partes de x, né, tal que para qualquer f pertencente a U, existe G pertencente a G, tal que G está contido em F. Que foi aquela coisa no finalzinho da demonstração que a gente fez, né? A gente tinha lá no começo, arrumou um ultrafiltro, tal que para qualquer cara que você pegasse dentro do ultrafiltro, ia ter alguém dentro daquele jeito. Foi a primeira parte da demonstração. Então, na verdade, toda aquela monte de informação não foi coincidência. É isso equivalente, de fato, conseguir achar essas duas. Tudo bem? Aí a demonstração desse é mais continha mesmo, assim, eu não vou fazer aqui, ela é mais técnica. Um lado é bem tranquilo, o outro lado é um pouco mais chato, mas é um pouco de conta, tá certo? Tem uns truquezinhos lá. É isso por enquanto.